Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o etilismo, tudo relacionado então à abordagem, do paciente etilista, o que a gente utiliza como farmacoterapia, nesses casos, a questão da síndrome da abstinência. Então a gente vai falar sobre todas essas questões que são importantes na nossa prática clínica relacionadas ao etilismo, tá bom? Vamos começar aqui. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, é o que vai influenciar na dependência, né? Então, quais fatores que são importantes quando a gente vai pensar em dependência química, e principalmente nesse caso, né, dependência ao etanol, ao álcool, né? Então, a dependência, ela vai ser influenciada pela vulnerabilidade do indivíduo, certo? Então, a vulnerabilidade social dele vai trazer essa dificuldade, né? Então, vai ser mais fácil para esse indivíduo adquirir uma dependência, né? Ter uma dependência a alguma substância. A genética desse indivíduo, a gente sabe que a dependência ela tem uma relação com fatores poligênicos, né? Então, esses fatores poligênicos eles podem trazer com mais facilidade essa dependência e também a influência do meio em que esse indivíduo está inserido, né? Então, isso vai trazer também uma facilidade para ele desenvolver a dependência ao álcool, tá? Bom, qual que é a prevalência disso no Brasil? No Brasil, o etilismo ele vai adoecer cerca de 12% da população. Sendo que desses 12%, né, 3% deles realizam um beber nocivo, ou seja, são indivíduos que utilizam o álcool, não a nível de dependência, mas quando eles utilizam o álcool, eles utilizam de uma forma nociva. E 9% das pessoas que estão dentro dessa população que adoece no Brasil por conta do etilismo são as pessoas realmente dependentes. No Brasil, a principal forma de consumo do álcool é por meio desses bings. Os bings, ou seja, o bing, né, na verdade, ele é o consumo alcoólico que a pessoa faz durante o final de semana e que ultrapassa mais de 5 doses de álcool no mesmo dia, tá? Para as mulheres, isso é um pouco menor, no caso, seria 4 doses, né, de álcool no mesmo dia, já consideraria então como binge e a pessoa está fazendo esse consumo excessivo de forma nociva, né? Entraria pelo menos nesses 3% da população que tem então problemas por conta do álcool, baseado nesse consumo nocivo, né? Também pode entrar no meio aí dessa taxa de pessoas que utilizam o álcool dessa forma e entram como dependentes, né? Então, pessoas que são de fato etilistas, ok? Bom, quais são os fatores de risco para o etilismo? Então, a curiosidade do adolescente, né? A gente sabe que a maior parte das pessoas que começam a utilizar algum tipo de droga, nesse caso do álcool, né? Vai utilizar primeiro o álcool e provavelmente isso vai acontecer durante a adolescência. Essa é a realidade brasileira, né? E essa curiosidade do adolescente, então, ela tem que ser tratada como um fator de risco para o alcoolismo, né? Para o etilismo, ok? Sociedades que pregam a abstinência total, existe uma tendência nessas sociedades que haja, então, um uso nocivo e ilícito do álcool, né? Então, as pessoas vão utilizar e vão utilizar de uma forma nociva, muitas vezes ilícitas, nesses países que têm a abstinência total. Por outro lado, a falta de controle e a oferta, né, do álcool, né, aliada à permissividade, também vai aumentar o risco da pessoa desenvolver, então, o etilismo, certo? Falta de políticas públicas adequadas é uma realidade, tá? O consumo familiar também vai influenciar para o indivíduo começar a consumir o álcool também. História familiar positiva para dependência alcoólica, né, no caso de etilismo, e as propagandas de televisão, de revista, de internet, que estão relacionadas aí com bebidas alcoólicas. A gente sabe que isso também é um fator de risco muito grande, até porque aumenta a curiosidade do adolescente que está vendo, está sendo exposto àquela propaganda, né? Então, são fatores de risco muito importantes. Como que a gente faz para abordar esse indivíduo na consulta? Que a realidade mesmo do indivíduo etilista é o seguinte: se ele tiver uma dependência de fato, muito provavelmente esse paciente ele vai tentar diminuir a sua condição. Ah, doutor, eu não bebo não, eu bebo só um pouquinho, final de semana, tudo mais. E ele vai começar a tentar diminuir esse consumo e não vai passar para você de fato a realidade do consumo dele, né? Ou seja, ele está numa fase de pré-contemplação. Esse indivíduo ele não vê que ele tem um problema, ele não vê que ele tem um vício, que ele tem uma dependência, né? Então, nesse caso, o que é necessário? É necessário que você faça entrevista motivacional para você gerar nesse indivíduo a necessidade de parar de beber, né? Abordar a família para você angariar outras informações, já que esse indivíduo tem uma tendência a passar para você uma realidade que não é a verdadeira,
né? Então, a família vai auxiliar muito nisso, o médico ele precisa abordar a família também nesse caso, tá? E criar um clima colaborativo entre o médico e o paciente, ou seja, o médico ele precisa criar um clima em que o indivíduo ele se sinta à vontade para confessar as coisas, né? Falar abertamente sobre a dependência dele, porque esse é um primeiro passo muito importante. Depois que o médico consegue criar esse ambiente, né, de colaboração entre ele e o paciente, o que ele vai precisar fazer? Ele vai fazer uma anamnese geral detalhada para ele identificar tudo que tem relação com aquele indivíduo, não só relacionado ao etilismo, né? Anamnese normal, que a gente já faz. Anamnese focal e breve, ou seja, ele vai fazer uma anamnese voltada para o etilismo, para o consumo de álcool daquele indivíduo. E aí, nesse caso, ele vai analisar a frequência e a quantidade utilizada, né? No caso do indivíduo com uma possível dependência, né? Que você está achando que ele tem uma dependência alcoólica, né? E aí você vai pensar na duração da dependência, na frequência do uso desse indivíduo, tá? Avaliação de sinais e sintomas, né, de intoxicação ou síndrome de privação, ou seja, abstinência, né? Então você vai avaliar, até mesmo na ectoscopia, você consegue perceber que esse indivíduo ele tem um tremor, que já é suficiente para você pensar, olha, se tiver associado a um quadro de dependência, isso pode ser um quadro de abstinência, aí você vai tentar saber, né? Ah, tem quanto tempo que o senhor não bebe, ou que a senhora não bebe, né? Então, tem essas possibilidades aí da gente avaliar esse indivíduo, não só pela ectoscopia, mas também pela anamnese, tanto geral quanto focal, ok? Como que eu vou investigar o possível uso abusivo, né? Então, eu estou pensando, eu estou achando que esse indivíduo ele tem um uso abusivo de álcool, mas eu preciso quantizar isso daí, né? Eu preciso saber se ele realmente tem uma dependência. O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar questionários. Eu tenho três questionários principais, na verdade dois, tá? O audit a gente não vai falar tanto aqui agora, mas tem o CADE e o ASSIST. O CADE, o que que ele é? Ele é um questionário composto por quatro perguntas só, né? E dentro dessas quatro perguntas, se a resposta da pessoa for positiva para duas perguntas, você já pode considerar um nível de dependência, tá? No Assist, são oito questões e ele vai abordar não só o álcool, ele vai abordar várias outras drogas. Então, ele aborda cerca de nove substâncias diferentes. E a partir dele, você vai fazer o seguinte: você vai pontuar esse paciente nesse questionário. Se ele tiver com a pontuação entre 0 e 3, significa que ele tem um uso ocasional, certo? Se você pontuar ele entre 4 e 15, né, dentro dessa escala, dentro desse questionário, você vai classificar ele como uma pessoa que faz o uso habitual. E uma pessoa que tem abuso ou dependência de qualquer uma dessas nove substâncias vai pontuar ou igual ou acima de 16, tá? Então é assim que a gente faz para investigar um possível uso abusivo de alguma substância durante a nossa consulta, tá? Quais são os sintomas que a gente vai encontrar quando a gente vê uma pessoa, a gente pensa que ela é dependente, né? Então, o que que ela vai apresentar, o que que ela pode apresentar que vai acender um sinal de alerta para a gente? Então, ela pode ter distúrbios de sono, depressão, ansiedade, humor instável, né? Que é um humor lábil, irritabilidade exagerada, alterações da memória, alterações de memória e de percepção da realidade, tá? Então, a pessoa ela tem algum tipo de alteração de percepção da realidade, faltas frequentes no trabalho, na escola ou em outros compromissos sociais, quais foram, tá? E aí você vai depender um pouco mais da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, para você entender o contexto desse indivíduo, né? Mas muitas vezes o paciente já vai te falar isso também. Alterações da pressão arterial, então a pressão arterial lábio, né? Uma situação que você vai é, ativar um sinal de alerta. Problemas no trato gastrointestinal, né? Aquelas questões de diarreia crônica, por exemplo, o indivíduo que utiliza muito álcool ele pode apresentar isso, né? História de trauma e acidentes frequentes, então a pessoa aparece para você com alguns machucados, na ectoscopia você já percebe isso, você começa a questionar sobre esses machucados, o que que aconteceu, né? E aí você vai começar a pensar, olha, pode ser que eles estivessem, então, sob efeito do álcool, né? E disfunção sexual, que a gente sabe que o álcool ele tem relação, né, com infertilidade, tanto masculina quanto feminina, e a própria disfunção sexual do momento agudo, né? Do aparecimento agudo da sintomatologia por conta do álcool, né? Quais são os principais sinais de alerta nesses casos? Se a pessoa tiver tremores leves, você já vai pensar que ela está numa síndrome de abstinência, né? Uma possível síndrome de abstinência. Uma PA lábio, né? Se ela tiver uma PA instável, uma PA lábio, ou se ela já tiver com hipertensão arterial sistêmica, você precisa investigar, né? A dependência de algumas substâncias. Taquicardia ou arritmia, ou as duas, né? Ataque e arritmia. Se a pessoa tiver hepatomegalia, pô, já tem acometimento hepático. Pode ser outra coisa? Pode, mas você tem que investigar.
né? Ou o próprio odor de álcool ou uso de disfarces desse odor, que a gente consegue perceber durante a consulta. Então, a gente tem que utilizar todos os nossos sentidos para a gente poder avaliar o paciente, né? Beleza. Depois que eu diagnostiquei a dependência do álcool, né? Ou seja, eu diagnostiquei o etilismo nesse caso. Eu preciso classificar. Classificar em quê? Em leve, moderado ou grave, né? Então, a dependência leve, uma dependência moderada ou uma dependência grave, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso a partir do SAD, né? Que é o Short Alcohol Diagnosis Data, tá? A gente vai utilizar esse teste para saber, olha, ele está no nível leve, está no nível moderado ou no nível grave de dependência, ok? Bom, como que essa intoxicação aguda, né, no caso aí agora, é o que vai aparecer para você no PS, tá? O que que vai aparecer para você? O indivíduo com intoxicação aguda, ele tem um quadro clínico que é transitório, tá? Então, o cara tá bêbado, ele tem um caso clínico, um quadro clínico transitório, tá? E ele vai ter alterações, principalmente de comportamento, né? Então, ele vai gerar exposição moral, comportamento sexual de risco, agressividade, labilidade do humor, perda de julgamento crítico e funcionamento social e ocupacional prejudicados, tá? Principalmente alterações de comportamento. Mas você vai observar também algumas características clínicas. Às vezes o indivíduo vai estar vomitando, né? Ele vai estar fraco, né? Desidratado. Você vai poder perceber todas essas características aí na sua avaliação física, certo? Intensidade das alterações agudas, ela tem relação direta com a alcoolemia, ou seja, com o nível de álcool que esse indivíduo está consumindo, tá? Então, o que que eu vou pensar? A alcoolemia dele vai me dizer o que que ele tem, ou o que ele tem vai me dizer o nível de álcool que ele consumiu, tá? Então, o indivíduo que consome 150 miligramas, por exemplo, de álcool ou acima disso, ele já vai ter uma piora da ataxia, ele vai ter náuseas, ele vai ter vômitos. Como que eu faço para abordar esse indivíduo? Eu vou abordar o seguinte, olha, eu vou internar esse indivíduo e vou fazer um monitoramento das vias aéreas para ele não ter obstrução de via aérea enquanto ele está internado e administrar a tiamina intramuscular. Se o indivíduo aparecer com disartria, anamnese, hipotermia, anestesia, aí você já vai pensar que ele tem um nível alcoólico maior, cerca de 300 miligramas. Quando isso aparece para você, o que que você vai fazer? Além de administrar a tiamina e de observar as vias aéreas, de monitorar as vias aéreas, você também vai fazer administração de glicose intravenosa, tá? Durante essa internação. Se o indivíduo tiver com mais de 400 miligramas de álcool, né? Ou seja, ele ingeriu mais de 400 miligramas de álcool, isso já pode trazer para você um quadro emergencial, né? Que a pessoa aparece com um coma alcoólico e pode levar, inclusive, ao óbito, né? Por conta do bloqueio respiratório central, tá? A gente sabe que o álcool é uma substância muito neurotóxica. Então, por ser muito neurotóxico, em uma quantidade muito grande, ele vai afetar as estruturas do tronco encefálico, especialmente centro respiratório do bulbo, centro cardiovascular do bulbo. Então, isso pode trazer para o indivíduo coma e necessariamente depois a morte, tá? Então, você vai fazer o manejo do coma nesse paciente, já é um paciente comatoso, ok? Bom, alteração de senso de percepção ao beber e dirigir. A gente sabe, né, que existe uma campanha muito forte para as pessoas não fazerem isso, não beber e dirigir depois, porque realmente traz alterações muito fortes, principalmente no senso de percepção, nos reflexos do indivíduo, né? E aí a gente tem uma ideia muito simples, que é a seguinte: pequenas doses de álcool já vão trazer maiores chances de ocorrer algum acidente, tá? Calcula-se que cerca de 1,5 vezes a mais de chances de ter acidentes, mesmo com doses baixas, ou seja, mesmo com uma dose. A pessoa já tem uma alteração de percepção, mesmo que ela não perceba isso. Ela tem uma alteração de percepção, o organismo dela já está com algum tipo de alteração e ela pode sim ter mais chances, ela vai ter mais chances de sofrer algum acidente, tá? Com 2 doses, a pessoa já dobra a chance dela de sofrer algum acidente, e com 5 doses ou mais, que é o marcador que a gente utiliza para falar, olha, essa pessoa consumiu muito álcool, 5 doses ou mais, ou no caso das mulheres, 4 doses ou mais, você já tem um aumento de 10 vezes da chance dessa pessoa sofrer um acidente de trânsito, tá? Então isso é muito sério, não existe nenhum limite tolerável para consumo de álcool e direção, tá? O consumo de álcool ele vai alterar a percepção do indivíduo, então ele não deve conduzir nenhum tipo de veículo, justamente por conta desse aumento de chances aí de ocorrer algum acidente, colocar a vida dela e dos outros em risco, né? Então é muito sério isso daí, certo? Quais são os sinais e sintomas da síndrome de abstinência? Então, a gente falou da dependência, vamos falar um pouco da síndrome de abstinência, que a gente pode chamar ela de SAA. Quando você fala de SAA, você vai ver a pessoa com tremores, com insônia, com inquietação psicomotora, tá? Isso seriam os primeiros sinais. Você pode ver a pessoa vomitando também, né? Então, ela pode ter essas questões, assim, de
um pouco mais fisiológicas, se assemelham com o próprio quadro agudo, né, da dependência dela, mas ela vai apresentar assim para você, né? Geralmente, essa SA ela vai se iniciar de 24 a 36 horas após a última dose consumida, né? Ela vai acontecer da forma grave em 5% das pessoas, né, 5% dos etilistas. Ela tem uma duração média de 7 a 10 dias, essa abstinência, né? Ela tem fatores de risco. Então, quais são os fatores de risco? Se a pessoa já teve um quadro de abstinência antes, que a gente chama de delirium tremens, né? O delirium tremens é uma das formas de abstinência, a forma mais grave de abstinência. Então, se ela já teve o delirium tremens antes, você já vai pensar que esse indivíduo ele tem mais risco de desenvolver isso de novo, né? Então, isso é um fator de risco muito sério. Você precisa administrar para ele benzodiazepínicos, por exemplo, para gerar, então, um quadro ali que tem menos chance de ter crises convulsivas, né? A pessoa tem menos chance de ter crise convulsiva quando ela utiliza os benzodiazepínicos durante esse processo aí de abstinência que ela vai passar, né? Se ela tiver uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos, também é uma tendência aí de fator de risco para a síndrome de abstinência nesse momento que ela está tentando largar o vício, né? Tentando largar a dependência dela. Essa síndrome de abstinência, ela pode ser classificada, né, de acordo com graus. Ela pode ser do grau 1, grau 2 ou o próprio delírio tremens, que seria o grau 3, né, o mais grave de todos. No grau 1, seria uma abstinência leve. Ela vai acontecer nas primeiras 24 horas após a última dose consumida, tá? No caso do grau 2, já é um pouco mais grave e ele vai acontecer em torno de 48 horas após a última dose, né? E esse quadro clínico, ele vai se apresentar para você da seguinte forma: tremores generalizados, alucinações auditivas e visuais, ou visuais também, né? E desorientação temporoespacial, né? Então, você vai perceber o paciente com essas características, você já pode pensar em síndrome de abstinência, né? Vai ter alteração do humor lábio, a pessoa fica um pouco mais agressiva também, né? Então, esse é um quadro de abstinência. No caso do delirium tremens, ele vai acontecer cerca de 72 horas após a última dose consumida. E geralmente o delirium tremens ele tem uma característica de piorar ao entardecer, tá? Então, quando você não trata o delirium tremens, o que vai acontecer? Tem um risco de sequela ou até mesmo de morte nesse caso, tá? Então, esse quadro é muito sério, é o quadro mais grave de síndrome de abstinência aguda que a pessoa pode ter, tá? E aí, uma observação simples que a gente precisa fazer é a seguinte: nos primeiros dias de abstinência, a pessoa ela pode ter, então, um problema para receber a administração oral de medicamentos. Então, a gente vai fazer esses medicamentos para ela, a gente vai passar esses medicamentos para ela de forma parenteral, tá? Então, é uma forma que a gente tem para administrar medicamentos para as pessoas nos primeiros dias de síndrome de abstinência, tá? Como que é a farmacoterapia nesse caso? Tanto da abstinência quanto da própria dependência do álcool, né? A gente vai utilizar alguns medicamentos. É o caso do disulfiram, tá? Que seria um coadjuvante nesse tratamento, que ele vai ser utilizado em associação com outros medicamentos, tá? A naltrexona, que é outro medicamento também, que ele vai ser utilizado para reduzir o prazer que essa pessoa sente ao beber, tá? O acamprosato está relacionado com a redução do desejo compulsivo na abstinência. Então, a pessoa, durante a abstinência, ela tem um desejo compulsivo ao uso do álcool, né? E por ter esse desejo compulsivo ao uso do álcool, né, durante, a gente precisa passar, então, esse medicamento para ela reduzir esse quadro, né, que é um quadro que dificulta muito o processo de abstinência, dificulta muito o processo de recuperação, né? E o topiramato, né, que é um outro medicamento utilizado, que reduz o reforço positivo do etanol. A gente sabe que todo tipo de droga psicoativa, né, psicoestimulante, ela vai trazer para o indivíduo um reforço positivo. Ou seja, ele utilizou, ele vai se sentir muito bem com aquilo para ele utilizar de novo, né? Então, o topiramato ele bloqueia esse processo aí de alteração do sistema mesolímbico, que faz então com que o indivíduo tenha essa vontade, né? O sistema de recompensa faz com que ela tenha cada vez mais vontade de consumir aquilo ali. O topiramato ele dá uma parada nesse processo, então, mesmo que a pessoa tenha uma recaída, a recaída dela vai ser menos danosa para ela do que seria se ela não estivesse utilizando esse medicamento, tá? Quais são os órgãos e estruturas que podem ser afetados pelo etilismo, né? Então, tem várias condições que esses órgãos podem sofrer por conta do etilismo, por conta do abuso de álcool, né? O fígado vai ser afetado, principalmente quando a gente fala de esteatose hepática, de cirrose, que pode ser uma complicação, né? O pâncreas vai ser afetado, pancreatite aguda é um quadro muito comum, né? As vias aéreas superiores também vão ser afetadas, principalmente com alguns tipos de câncer, tá? Por conta
do alcoolismo por conta do etilismo, tá? O esôfago pode ser afetado tanto por parte de desenvolvimento de alguns tipos de tumores secundários a algum tipo de refluxo gastroesofágico, por exemplo, né? Que vai acontecer nesses casos, porque o álcool ele vai relaxar um pouco o esfíncter gastroesofágico, e isso faz com que a pessoa tenha esse quadro desenvolvido de refluxo, né? O intestino, quando a gente pensa em diarreia crônica, né? O indivíduo desenvolveu uma diarreia crônica, o sistema cardiovascular vai sofrer muito com a utilização de álcool, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, o quadro, né, de redução da fertilidade está relacionado com uma depressão do sistema endocrinológico, né, do sistema endócrino, e quadros psiquiátricos também, a demência pode acontecer por conta, né, do uso, então, excessivo de álcool, ok? Bom, agora, por último, né, para a gente comentar, a questão do etilismo na gravidez. O etilismo na gravidez, ele vai afetar principalmente o desenvolvimento neurológico da criança, né? Então, o concepto, ele tem problemas baseados aí na questão de desenvolvimento neurológico, tá? Vai afetar principalmente o quê? Neurogênese e mielinização, tá? E aí, esse problema no desenvolvimento neurológico vai trazer o que a gente chama de desordem fetal relacionada ao álcool ou do inglês FASD, ok? E aí, quando a pessoa ela tem, então, esse acometimento do FASD, né? O que ela vai ter? Ela vai ter uma síndrome alcoólico fetal, que basicamente vai cursar com o quê? Ela pode cursar com o quê? Déficit intelectual, microcefalia, déficit de desenvolvimento neurológico, disfunção no desenvolvimento motor fino, fissura palpebral pequena, né? Lábio superior fino e longo, hipoplasia, né? Principalmente maxilar, fenda palatina, anormalidades do joelho, alterações das dobras palmares e defeitos cardíacos, tá? Então, esse bebê, quando ele nasce, ele já nasce, então, com algum acometimento por conta desse uso excessivo, né? Por conta do etilismo durante a gravidez, tá? Então, a gente sabe que o álcool ele é extremamente neurotóxico, então ele vai afetar principalmente o desenvolvimento neurológico da criança, ok? Bom, e por último, para a gente falar, a questão da diferença do etilismo nos homens e nas mulheres, né? A gente sabe que existe diferença. Essa diferença é baseada no quê? Olha, as mulheres, geralmente, elas vão ter presença de lesões crônicas, advindas mesmo do etilismo, mais cedo e com menos doses consumidas do que o homem, tá? Então, ela vai ter uma tendência a sofrer mais, realmente, por conta do etilismo, por conta do abuso do álcool, tá? Os homens, eles apresentam uma característica fisiológica que explica isso, né? Explica por que que ele tem uma menor ação do álcool, né? Pensando em doses equiparáveis, né? De homens e mulheres. Por quê? Porque o homem, ele possui mais álcool desidrogenase, que é uma enzima que vai inativar o álcool no organismo, tá? Então, por ele obter mais, ele tem mais álcool desidrogenase, ele é mais capaz, então, de metabolizar o álcool. Então, ele sofre menos com essas lesões crônicas com doses mais baixas, enquanto que essas doses mais baixas nas mulheres vai gerar mais lesões crônicas, mais problemas para elas, tá? Então existe sim essa diferença, mas essa diferença ela não é tão significativa assim. Na clínica a gente vai poder fazer essa diferenciação e aí a gente vai utilizar isso como um fator importante para o tratamento, mas principalmente a questão da prevenção também entra aí que a gente vai falar, olha, as mulheres podem consumir menos, né, quando a gente comparar, então, com as doses dos homens, né? Então, são 4 doses para a mulher, né, 4 doses no mesmo dia, já configura um uso abusivo, um uso nocivo, e para homens, 5 doses já configura um uso nocivo, lembrando que quanto menos a pessoa consumir, melhor, né, independente se é homem ou mulher, ok? Baseado em tudo que a gente falou aqui, né, a gente consegue concluir isso daí, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!